Podemos iniciar. Microfone, Armando. Boa noite, queridos associados da AIDA, caríssimos senhoras e senhores. É mais uma vez com muito orgulho e na qualidade de anfitrião deste evento, faço a abertura dos trabalhos desta nova palestra atinente ao ciclo de pré-lançamento da obra Código de Processo Civil, anotado e comentado, em que figuram como coordenadores da obra o Dr. Luiz Antônio João Paulo Sarro, os professores doutores Paulo Henrique dos Santos Lucon e Luiz Henrique Volpe Camargo, ilustre palestrante desta noite. Mais do que nunca, é com muito apreço que realizo a abertura do presente evento, testemunhando de um local muito privilegiado esta honra concedida à nossa associação de ter como palestrante, como disse o professor Luiz Henrique Volpe Camargo e a doutora Vivian Liz Porto Ferreira da Silva, que dispenso apresentações. Bem como com a presença dos meus filhos jurídicos, o doutor Luiz João Paulo Sarro e o doutor Márcio Malfatti, que eu prezo muito. Mais uma vez, quero agradecer, em nome de todos os associados e participantes da AIDA, o trabalho incansável dos organizadores, autores, coautores, bem como a editora Riedel, acerca do trabalho do livro referido. A obra é realmente ímpar e tenho certeza que será um livro de cabeceira de todo o advogado militante. O objetivo nosso é ouvir os palestrantes. Portanto, eu vou ser o mais breve possível e vou passar a palavra para o nosso Luiz João Paulo Sarro, que terá a oportunidade de comandar os trabalhos e a hora se inicia. Luiz, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço a todos os professores aí que nos honram hoje, nesta noite, nesse terceiro evento do ciclo de palestra de pré-lançamento do nosso Código de Processo Civil anotado e comentado. Antes de passarmos a palavra para os nossos dois palestrantes desta noite, eu gostaria só de relembrar a todos que nos assistem que a editora preparou um cupom especial para aqueles que participam, que assistem ao nosso ciclo de palestra, por meio do qual quem tiver interesse na aquisição da obra terá um percentual maior do que o oferecido pelo site da editora, bastando anotar o código deste cupom, que é o CPC 20, para obter um desconto maior. Como temos duas palestras muito importantes hoje, vamos diretamente ao assunto, vamos diretamente a elas, para nós não perdermos tempo. A primeira delas, o do professor Luiz Henrique Volpe Camargo, ele vai tratar da proposta de reorganização da estrutura dos recursos à luz do CPC 2015. Então, eu passo diretamente a palavra ao professor Volpe para a sua palestra tão esperada. Professor. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria inicialmente dizer da imensa honra e da alegria de ter a oportunidade de participar desse ciclo de palestras que é capitaneado pela AIDA, aí sob o comando do nosso presidente José Armando. Dizer, enfim, estou muito feliz de estar aqui, né? E também porque esse ciclo de palestras, além de ter o propósito a gente dialogar entre colegas sobre temas práticos que envolvem, sobretudo, a advocacia, é uma forma da gente divulgar e celebrar, na verdade, esse produto que é o Código de Processo Civil anotado e comentado, que foi por nós coordenado, especialmente capitaneado aí pelo João Paulo Sarro,
a quem parabenizo e agradeço pela oportunidade de estar ao seu lado, e também ao querido professor Paulo Henrique Lucon, foi meu professor desde a especialização lá em 2001, hoje um querido amigo, né? Presidente aí do principal Instituto de Processo Brasileiro, o IBDP, que concentra professores mais estudiosos do Brasil, então uma referência para todos nós que estudamos processo, e também de ter a oportunidade aqui de dividir o painel com a doutora Vivian, né? Ela vai falar sobre um tema tão importante aí na prática da advocacia, que envolve esta audiência inicial. E o meu objetivo aqui também, Sarro, nessa pequena participação, né, é fazer um comentário sobre um tema prático, assim, que vem me inquietando há algum tempo. Eu tenho trocado ideias com alguns amigos, não escrevi ainda sobre o assunto, mas quero colocar aqui umas ideias iniciais que vêm passando sobre a minha cabeça, sobre a necessidade de a gente mudar a forma como a gente organiza a nossa petição de interposição do recurso, seja ela a petição de um recurso de apelação, ou seja, a petição de um recurso especial. Então, é um tema, professor Lucon, eminentemente prático, né? E, confesso, eu ainda preciso testar para saber se essa ideia, ao final, pode vir a vingar ou se não traz qualquer utilidade prática. A mim, me parece que traz, sim, utilidade prática. Bom, antes de falar, enfim, sobre a proposta, eu preciso estabelecer algumas premissas. E, para estabelecer essas premissas, eu vou precisar passar por alguns dispositivos muito importantes do Código que, no seu conjunto, consagram aquilo que atualmente vem se chamando de preferência do julgamento do mérito, primazia do julgamento do mérito, enfim. O Código tem um conjunto de dispositivos que eu vou tentar destacar nessa primeira parte, então, como premissa, coloca o mérito em primeiro lugar. Então, mudando uma realidade que tínhamos no Código Velho, né? Que se isso não foi pensado ao tempo de sua concepção, até mesmo nas transformações que o Código sofreu ao longo dos anos, e acho que foram 65 leis que modificaram o CPC revogado, mas no final o que a gente tinha era um código interpretado com um excesso muito grande de formalismo, muito, né? Os itens chamados de jurisprudência defensiva, a cada vez vinham ganhando mais força. A lista, cada período que passava, ia sendo agregada com novos itens, e só a gente, na prática da advocacia, que ia fazendo lá o nosso checklist separado de temas que nunca estiveram na lei, mas que cotidianamente impediam o acesso ao julgamento do mérito, sobretudo nos tribunais. Bom, e o Código CPC de 2015 quis inverter essa lógica e o fez de uma maneira, digamos assim, até pródiga, né? São inúmeros dispositivos que, no fundo, querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente começa aí pelo artigo 4º, né, que diz que as partes têm direito a uma solução integral de mérito. Depois passa pelo artigo 139, lá no seu inciso 9, que diz que cabe ao julgador determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Então, na perspectiva também de aproveitamento do processo. Mais adiante, a gente encontra o artigo 352, que diz que cabe ao juiz determinar a correção de irregularidades e vícios sanáveis. A gente também encontra o artigo 317, né, que diz que antes de pronunciar uma decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte para, se possível, corrigir o vício. O mesmo acontece lá no artigo 321, que trata da emenda da petição inicial, que diz que cabe ao juiz, quando se deparar com defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o enfrentamento do mérito, ele tem de determinar ao autor a emenda em 15 dias, inclusive, pelo dever de cooperação, indicar qual é o vício que precisa ser corrigido. O Código ainda repete no parágrafo 2º do artigo 282 uma regra que já muito existia no Código Antigo, né? Que é aquele segundo a qual, quando o juiz puder decidir o mérito
a favor da parte a quem aproveita a decretação de nulidade, o juiz não vai pronunciar a nulidade, nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. E temos ainda na mesma linha do 282, parágrafo 2º, que, repito, já existia no Código Antigo, o novo 488, que diz que, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveita eventual pronunciamento nos termos do 485, né? Então, a norma que a gente pode extrair desse conjunto de dispositivos legais é que, mesmo que não seja possível a sanação de um vício, né, desde que ele não diga respeito ao interesse da jurisdição, mas que ele diga respeito apenas ao interesse das partes, ainda assim deve o juiz se pronunciar sobre o mérito, né? Então, a decisão sem resolução de mérito, ela é o resíduo do resíduo, e ela só pode ser proferida em duas situações, a meu juízo, né? A primeira delas, quando o vício for realmente insuperável e disser respeito ao interesse da jurisdição, e, em segundo lugar, quando a parte não sanar o vício quando a parte não sanar e não for possível decidir o mérito a seu favor, porque mesmo quando o vício não for sanado, mas for possível decidir o mérito a favor daquele a quem o vício aproveita, me parece que deve o juiz enfrentar um mérito em primeiro lugar. Então, tudo isso está a demonstrar que, na nossa atuação em primeiro grau, o mérito é repetidamente reafirmado como o objetivo principal do processo. E daí, se a gente passa a análise dos dispositivos que tratam dos recursos, a gente encontra outros dispositivos que vão na mesma direção. O artigo 932, por exemplo, diz que, antes de considerar inadmissível um recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias para que o recorrente sane o vício ou complemente a documentação exigível, né? O dispositivo que trata da apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial também prevê que, em primeiro lugar, o juiz vai poder se retratar desta sentença de indeferimento da petição inicial, indicando também ali uma preferência em relação ao julgamento do mérito, em detrimento de uma solução fracassada, que é a solução sem resolução do mérito. Ainda também no âmbito recursal, a gente encontra o artigo 76, que é aquele que diz que, se houver um vício na representação processual ou na capacidade processual das partes, caberá ao julgador suspender o processo e dar a oportunidade para que esse vício seja sanável, né? Essa era uma regra que existia no artigo 13 do Código Velho, tem um detalhamento quanto aos níveis de jurisdição, e ele foi, o Código Antigo, no seu artigo 13, interpretado de uma tal maneira que, em tribunal superior, não era possível sanar um defeito de representação, daí a súmula 115, né? Segundo a qual é inexistente o recurso descrito por advogado sem procuração. Súmula essa que o Código colocou -1, né? O Código impôs a sua superação em função da disposição do artigo 76. Ainda aí, passeando pelos dispositivos que tratam dos recursos, a gente encontra o artigo 1007, que trata do preparo e que impõe uma transformação muito grande em comparação ao Código Revogado, né? Em que, muitas vezes, pelo não recolhimento ou pelo desaparecimento de uma guia de um valor ínfimo, muitas vezes, em comparação à expressão econômica da causa, e a gente tinha a consequência ultra severa, gravíssima e irreversível de não conhecimento do recurso com base na deserção. E aí vem o Código e coloca uma sanção mais compatível com um eventual esquecimento ou falha da parte quanto ao ponto, que venha a ser o recolhimento em dobro, né? Pagou ou esqueceu de juntar guia ou não pagou, há uma segunda chance, apenas uma segunda chance. Então, nessa segunda oportunidade, a parte deve elaborar com o maior zelo possível, né, para realizando o recolhimento em dobro, de maneira a que o recurso seja conhecido. Quase já finalizando essa introdução,
também passando pelo artigo 938, lá no seu parágrafo 1º, a gente encontra o dispositivo que diz que, constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau, intimadas as partes. Aí, chegando no nível de tribunal superior, há um dispositivo específico, né, que ele deve ser combinado com esses outros tantos aos quais me referi, mas o dispositivo específico que se encontra no parágrafo 3º do 1029, que diz que o Supremo ou STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção, desde que não o repute grave. Então, indicando também que mesmo nos tribunais superiores, que são excessivamente formalistas, né, há naturalmente uma formalidade que é indissociável desses recursos, mas, além disso, há um sentimento de uma interpretação ainda mais rigorosa, mas o Código vem, em alguma medida, a relativizar. E temos, por fim, ou quase por fim, o parágrafo 3º do artigo 1013, doutor Armando, que trata ali da possibilidade de, quando se reformar uma sentença que tiver uma nulidade por falta de fundamentação, ou uma sentença que, em primeiro lugar, lá no fórum, enfrentou e acolheu aspectos formais, ou que não enfrentaram os pedidos, não houver, então, coerência, nós tivemos uma sentença infrapetita ou extrapetita, se o tribunal reconhecer essa nulidade, ele não vai mandar voltar, ele pode, desde logo, passar ao exame do mérito no tribunal. E, para acabar mesmo essa introdução, temos ainda os artigos 1032 e 1033, que tratam ainda da fungibilidade dos recursos especial e extraordinário, que especialmente se aplica naquele ambiente de clone legal, né, em que nós nos deparamos com uma disposição que tem assento na Constituição, mas que depois em boa medida, regulamentada em disposições infraconstitucionais, em leis federais, e aí, quando aplicada a casos concretos, podem desafiar, ao mesmo tempo, o recurso extraordinário e o recurso especial, e que nós tínhamos, a partir de uma pesquisa jurisprudencial no STJ e no Supremo, no passado, um cenário de vácuo. Era curioso, né? Porque desde que o STJ surgiu em 88 e houve, então, a repartição de competência, uma parte da competência que era por inteiro acumulada pelo Supremo foi atribuída ao STJ, que passou, como sabemos, a partir dali ser o intérprete último das leis federais, enquanto o Supremo ficou como intérprete último apenas da Constituição e não mais também, como era antes, das leis federais. Então, nós temos um cenário em que um mesmo fato desafia dois recursos e, certas vezes, por exemplo, se há ou não há coisa julgada, a via do recurso extraordinário muitas vezes é negada sob o argumento de que se trata de uma ofensa reflexa e que, então, o tema seria afeta ao STJ. E quando você leva o recurso especial ao STJ apontando violação a dispositivos do Código de Processo que tratam da coisa julgada, muitas vezes a resposta é de que o tema é constitucional e que, então, não seria da atribuição do STJ. E temos outros exemplos aí nisso, da realidade do Código Antigo, né? Direito adquirido tem assento na Constituição, também tem assento na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e outros tantos exemplos aí que demonstram que existíamos, então, para usar uma expressão aqui de voleibol, doutor Armando e Sarra, não sei se vocês jogam isso, mas quando a bola cai ali numa situação meio que você não sabe se é para o jogador A ou B, e um deixa para o outro, e o outro deixa para o primeiro, e a bola acaba caindo e nenhum dos dois vai ali a defender o time, né? Em alguma medida, isso acontecia no passado, em 1032 e 1033, vem para tentar evitar que isso aconteça, de maneira que um tribunal remeta ao outro o recurso para que o especial seja julgado, convertido em RE, julgado como tal, ou o RE seja convertido em recurso especial e julgado como tal. Bom, esse conjunto de dispositivos aqui que eu tive de fazer referência, eles demonstram uma realidade inegável. O mérito está em primeiro lugar. O mérito está em primeiro lugar.
Mas convido os colegas a fazerem uma reflexão nos recursos todos que fizemos aí ao longo dos últimos anos. Sempre que a gente vai estruturar uma petição recursal, quais são os primeiros temas que nós tratamos do nosso recurso? Nós sempre nos concentramos em apontar erros de procedimento. E esses erros de procedimento visam, ao final, a destruição do ato atacado. Nós queremos que a sentença seja anulada, que o processo seja anulado de uma etapa anterior, para que a gente regresse numa etapa pretérita, para que algo que não foi bem feito seja refeito, e com isso, após uma segunda sentença, ou após, em muitos casos, a correção do erro de rumo pelo próprio tribunal, o mérito possa ser enfrentado. Então, será que essa forma como a gente expõe os nossos, organiza os nossos recursos, é compatível com esse conjunto de dispositivos que colocam em primeiro lugar o mérito? Me parece que não. E, embora a gente também perceba que até o Código, quando vai tratar da ordem de votação, se a gente for consultar aí o 938 e o 939, que são os dispositivos que falam lá da ordem de julgamento, se a gente lembrar qualquer sessão, sempre a sessão aprecia, em primeiro lugar, as preliminares apresentadas pelo recorrido em contra-razões. Então, por exemplo, o recurso é intempestivo, o recurso tem esse ou aquele defeito. Superado isso, aí o tribunal vai passar a enfrentar o mérito do recurso. E o mérito do recurso, ele pode buscar o erro de procedimento ou o erro de julgamento. O erro de procedimento nessa perspectiva de destruir, de inutilizar, de desfazer, de invalidar o ato recorrido. Decisão interlocutória, um agravo instrumento, sentença na apelação, ou até mesmo as interlocutórias atacáveis na apelação, e o acórdão no recurso especial. Mas o que eu quero defender é que a proposta de reorganização da petição recursal, da estrutura, então, dos recursos, é que me parece que, na maioria dos casos, nós devemos, em primeiro lugar, apresentar razões que apontem o erro de julgamento, para se somente superado a percepção de erro de julgamento, é que passe o tribunal a enfrentar os erros de procedimento. E tem alguns exemplos aqui para a gente tentar testar essa realidade. Exemplos que se aplicam ao recurso de apelação e outros que se aplicam ao recurso especial ou ao recurso extraordinário. Vamos pegar exemplos de vícios que podemos apontar num recurso de apelação. Podemos apontar um erro de procedimento, falta de fundamentação. Nosso objetivo com isso é que a sentença seja declarada nula no ponto, no capítulo, que ela não enfrentou adequadamente a prova, que não, sobretudo, enfrentou os fundamentos da defesa apresentados pelo réu, naquela perspectiva, né, de que o que o 489, parágrafo 1º, está a desejar não são longos tratados, mas sim que a sentença dê atenção ao vencido e que demonstre ao vencido por que os seus fundamentos não merecem ser acolhidos. A fundamentação é bem importante para o vencedor, mas ela é muito mais importante para o vencido. A fundamentação tem de convencer o vencido de que fatos que apresentou não são verdadeiros, que as provas não são bastante e que o direito não está ao seu lado. É isso que o 489, no seu parágrafo 1º, está a exigir, sobretudo ali no seu inciso 4. Bom, mas se a gente vai na nossa estrutura recursal e primeiro aponta esse defeito da sentença, e se esse defeito é acolhido, uma alternativa é voltar ao primeiro grau, e outra alternativa é o tribunal dizer a sentença está mal feita mesmo, declaro nula, mas já passa ao enfrentamento do mérito. Mas, de todo modo, haverá, em primeiro lugar, o julgamento dessa questão.
quando me parece que talvez seja adequado a gente primeiro atacar a sentença em relação ao seu mérito, e caso o tribunal entenda que não tem como conhecer o recurso em relação ao mérito, porque não tem como contrastar o que foi dito em relação ao que foi decidido, porque algo não foi decidido, aí ele passaria, então, ao juízo também do mérito do recurso, mas na parte que ataca erro de procedimento, né? Vamos lembrar que o mérito do recurso nem sempre coincide com o mérito da causa. Quando você vai num recurso e diz que a sentença está nula por falta de fundamentação, isso também é o mérito do recurso, mas mérito do recurso que almeja o reconhecimento de um erro de procedimento. E quando você diz que a sentença está errada, porque apreciou mal a prova ou aplicou mal o direito, você também está tratando do mérito do recurso, que coincide quanto ao ponto, quanto ao mérito da causa, está então apontando um erro de julgamento. Um segundo exemplo, para a gente testar essa ideia, é quando você está apontando o cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova. Você começa o seu recurso dizendo, olha, o processo é nulo porque não houve a permissão para a realização de uma prova pericial, que se revela indispensável e aí discorre da indispensabilidade da prova. E depois, num segundo momento, vai demonstrar o erro de julgamento. Será que não seria melhor primeiro a gente demonstrar o erro de julgamento? E caso o julgador não se sinta confortável para reformar, ele vai dizer, eu não posso reformar aqui porque preciso de mais prova. E aí ele vai passar com mais segurança a avaliação da segunda parte da sua petição recursal para, com mais segurança, eventualmente, acolher a alegação de nulidade e mandar voltar ao primeiro grau, ou quem sabe, com base no 938, produzir a prova ali mesmo no tribunal. Um terceiro exemplo ainda na apelação, quando se aponta a omissão no julgamento de um dos pedidos do autor. Então, nós temos uma sentença que foi aquém daquilo que foi demandado. 3 pedidos formulados pelo autor, a sentença enfrenta 2 e ignora 1. Isso é provocado pela via dos embargos de declaração e a omissão persiste. A parte pode vir no tribunal e, em primeiro lugar, dizer nós temos uma sentença que decidiu que foi aquém daquilo que lhe foi demandado. É preciso mandar voltar. É uma maneira de ver a questão. A outra maneira é você, desde logo, dizer a sentença não enfrentou, mas o pedido deve ser acolhido e apresentar as razões para que isso aconteça. E se o tribunal já se sentir confortável para, desde logo, acolher esse pedido, porque a causa está madura, estiver madura quanto ao ponto para ser enfrentada, já pode, então, o tribunal passar a essa análise. E um quarto e último exemplo, Sarro, e só me recorda aí quantos minutos mesmo eu tenho, Sarro? Pode ir. Temos tempo. Mais uns 10 minutos. Tá bem. E um quarto exemplo aqui, em relação à apelação, seria, por exemplo, imaginem que o juiz, na sentença, conheça uma questão de ordem pública de ofício, como pode fazê-lo, mas sem dar a oportunidade de manifestação das partes, como é seu dever, como sabemos a partir lá do artigo 10º. E quando o julgador faz isso, ele incorreu num erro de procedimento que autoriza na apelação, em primeiro lugar, a gente dizer a sentença é nula porque não nos ouviu quanto àquela questão de ofício. Será que não dá para a gente colocar isso num segundo momento e, desde logo, atacar o erro de julgamento quanto ao ponto? E aí, só se o tribunal, repito, de novo, não se sentir confortável para enfrentar as razões sem antes ter tido uma manifestação prévia do juiz, é que ele vai passar ao acolhimento da alegação de nulidade por cerceamento aí de defesa numa outra dimensão. Vamos passar agora a outros exemplos para a gente testar se isso é adequado nos recursos extraordinários, lato sensu, especificamente aqui no recurso especial. Né? Quando a gente, num recurso especial, começa dizendo que há violação ao artigo 489, porque o tribunal não apreciou a causa na dimensão adequada, nós queremos, de novo, que o STJ mande que o tribunal decida de novo,
quando a gente pode, muitas das vezes, desde logo passar a questão de fundo, e se o tribunal entender que não existe base fática suficiente ali, pré-definida pelo tribunal, ele passará ao exame, em segundo lugar, da violação ao 489. Para me fazer mais claro quanto ao ponto. Eu lembro sempre para explicar isso assim para os meus alunos de graduação, de uma aula da professora Tereza, lá no mestrado, em 2008, por aí, que ela disse assim, olha, relatando que uma vez um ministro contava a ela que foi visitado por um professor de uma universidade em Brasília e um certo aluno falou assim, nossa, mas deve ser muito difícil ser ministro, né? Porque eu vejo aqui cada processo tem 15, 20, muitas vezes 30 volumes. Imagina para o senhor ler cada um desses 30 volumes para daí realizar o julgamento do recurso especial. E nesse tempo ainda os processos todos eram físicos, então aquelas prateleiras ficavam com aqueles processos ultravolumosos, né? E aí é o que o ministro respondeu, segundo a professora Tereza nos contou, e o ministro disse, não, de fato, o nosso trabalho é complexo, tal, mas eu não preciso fazer o exame da primeira à última página dos 30 volumes de processo. Porque o exame que o STJ faz, ele pega o exame do recurso de apelação, do recurso especial, das contrarrazões, se houver embargos de declaração, dos embargos de declaração, e o acórdão da apelação e o acórdão de embargo de declaração. E só, nada antes daquilo. Por que nada antes daquilo é avaliado? Porque o Tribunal Superior toma como verdadeira a premissa fática que foi estabelecida no corpo do acórdão. Se algo não passou bem no plano dos fatos no corpo do acórdão, não é o recurso especial o instrumento para correção disso. Então, os ministros tomam como verdadeiro a versão dos fatos ali trazida e podem, no desempenho do seu ofício, né, de Tribunal Superior, corrigir uma eventual subsunção do texto legal àquela moldura fática. E isso não é considerado como exame de fatos e provas, mas apenas uma requalificação jurídica dos fatos ao direito que a parte aponta como violado ou ao qual se negou vigência. Então, muitas das vezes, a violação ao 489, ela tem como fundamento uma omissão na correta definição do quadro fático. E aí, se o tribunal vier e disser, olha, eu não tenho como julgar aqui, porque isso importará em reexame de fatos e provas, ele tem de olhar primeiro o 489, aí ele tem que passar o exame do 489, melhor dizendo, não primeiro, num segundo momento, para verificar qual foi a atividade do tribunal, se há algo relevante que era comentado pela parte como uma questão a ser enfrentada, passou ao largo da apreciação judicial. Quanto ao ponto, o tribunal não precisa acolher o que as partes falaram naturalmente, né? Tem autonomia para decidi-lo, mas o que o tribunal de segundo grau, em especial, não pode fazer é ignorar as argumentações das partes, é o que o 489 está a exigir. Mesma coisa quando a gente aponta num recurso especial violação ao 1022, quer dizer que há uma omissão no acordo do tribunal local que não foi enfrentada. Talvez seja conveniente, em primeiro lugar, inverter a ordem. Muitas das vezes, essa omissão é que visa o pré-questionamento. Então, se você leva a questão de fundo em primeiro lugar e o tribunal vai lhe dar uma resposta, eu não posso julgar porque não houve pré-questionamento, e ele se depara com um embargo de declaração que tinha especificamente esse propósito, ele não vai poder negar provimento ao recurso especial fundado na violação do 1022, porque senão seria um acórdão contraditório. Ora, como dizer, não houve pré-questionamento e não há violação ao 1022 se a parte visava justamente com os embargos de declaração pré-questionar a matéria que foi objeto da alegação de fundo. E aí temos outros exemplos, quando você, num recurso especial, vai alegar violação ao 369 e ao 355 por cerceamento de defesa por julgamento antecipado. Alega vício na apelação, isso não é acolhido, você insiste nessa violação que aconteceu lá em primeiro grau por cerceamento de defesa. Você pode, muitas das vezes, colocar em primeiro lugar a alegação de mérito e só se não for possível, no segundo plano, 369 e 355. Outro exemplo, quando você, vamos imaginar um cenário em que o tribunal local não tratou de despesas processuais e honorários advocatícios,
e aí então você provocou nos embargos de declaração e o tema continuou não sendo tratado. Você vai no recurso especial alegar violação ao 83 e ao 85. Violação não, negativa de vigência, né? Um parênteses aqui, violação é quando há uma má interpretação do texto. E negativa de vigência é quando se decide como se o texto legal não existisse. É o caso, o tribunal deixou de tratar das custas processuais e, portanto, negou vigência ao 83 e ao 85. E, por isso, você quer que o tribunal anule para voltar e mandar ao juiz fixar. Por qual razão não, desde logo, tratar do mérito do recurso e, com isso, buscar, desde logo, o arbitramento no Tribunal Superior e não uma anulação? E mais 3 exemplos que, no fundo, são, eu vou fundir num só, né? Que são exemplos que dizem respeito ao julgamento. Suponham que o 935 manda que as partes sejam intimadas com 5 dias úteis de antecedência da data do julgamento. Suponham que você não foi intimado com 5 dias de antecedência ou nem foi intimado o julgamento. O julgamento aconteceu e houve um julgamento parcialmente desfavorável a você. Qual é a primeira matéria do seu recurso? Nulidade, violação, negativa de vigência ao 935 por ausência de intimação com 5 dias de antecedência. E, num segundo plano, a questão de fundo. Por qual razão a gente não colocar em primeiro lugar a questão de fundo e só se o tribunal não se sentir confortável para isso, ele vai dizer, mas eu não posso reformar aqui, eu não posso manter este acórdão, sendo que a parte não teve a oportunidade de influir o julgamento junto ao tribunal local, mediante sustentação oral, entrega de memoriais, mesmo assistir à sessão para levantar uma questão de ordem, enfim, participar, exercer a advocacia junto ao tribunal. O mesmo também se dá quando você tem cerceado o direito de realizar a sustentação oral. Vamos imaginar num cenário em que a sustentação oral é clara, decorre da lei, e arbitrariamente um julgador lhe proíbe de fazer isso. Qual é o primeiro tema que a gente leva na apelação? Nulidade do julgamento por violação negativa de vigência ao 937. Por que, de novo, não inverter e colocar isso num segundo plano? E, para terminar e não cansá-los mais, um último exemplo, né? Suponham que a apelação trazia 3 pedidos recursais, e o tribunal se omite em enfrentar um dos pedidos recursais. E aí, com base nisso, você defende no recurso especial a negativa de vigência ao artigo 1013, que fala do efeito devolutivo da apelação. Ora, se um pedido recursal foi devolvido ao tribunal, o tribunal tinha o dever de enfrentar. E, ao não fazê-lo, incorreu numa nulidade. Podemos, ao invés de defender, no primeiro lugar, a devolução para que o tribunal julgue aquele pedido não enfrentado, o STJ passe desde logo ao enfrentamento daquela questão, aí, eventualmente, aplicando aquele 1038, parágrafo 2º. Bom, com isso, meus queridos colegas, eu encerro essa participação inicial, reforçando que, na verdade, isso aqui são ideias que ainda estão... são ideias embrionárias, né, e que eu tomei a coragem, digamos assim, de fazer uma exposição pública disso, né, sem o receio, de que isso um dia nunca vingue, e, enfim, seja até mesmo taxado como algo esdrúxulo, mas é algo que me parece que a gente tem que começar a discutir diante daquela realidade de tantos artigos que mencionei no início como premissa de que o que o Código quer, em primeiro lugar, é julgamento de mérito e não destruição de decisão, nem resolução sem julgamento de mérito. Então, com isso, eu agradeço ao Sarro pelo convite, pela atenção, por nos liderar, parabenizo a Aida, ao meu querido amigo Lucon, e encerro também parabenizando a editora Riedel e agradecendo pela confiança, pelo belíssimo livro que produziu. Eu vi, por enquanto, na versão virtual, já recebi a nota fiscal que o meu exemplar está chegando aqui, mas eu ainda não tenho ele em mãos, mas acho que já está chegando perto, que já vi alguns amigos que já receberam. Bom, então agradeço a atenção de todos vocês e me coloco aqui à disposição para participar, com uma única observação só. Às 19h30, eu vou precisar sair, porque tem uma reunião numa universidade que eu leciono aqui, vai ter uma reunião administrativa. Eu até posso ficar
lá e cá, mas, enfim, nesse horário eu vou ter que dividir a atenção e já peço desculpas a todos os colegas por isso. Tá? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Volpe. Muito instigante. Vamos pensar bastante sobre a sua análise. Muito interessante. A questão da inversão na decisão, aí, primeiramente na parte do julgamento, do mérito do recurso, para depois analisar os erros de procedimento. Mas eu quero aqui já me desculpar pelo professor, que eu cometi um erro de procedimento, que acabei não lendo o seu currículo, e vou ter que fazer uma inversão rápida aqui antes de dar a palavra à professora Vivian, né? E deixando para o final os debates para a fase na sequência. Então, com as minhas desculpas, professor Volpe. O professor Volpe é doutor, mestre pela PUC de São Paulo, especialista pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, INPG, em convênio com a Universidade Católica Dom Bosco, coordenador e professor de especialização em Direito Processual Civil da Universidade Católica Dom Bosco, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, advogado, secretário do Instituto Brasileiro de Direito Processual do IBDP. E o professor Volpe, eu relembro isso, assim como o professor Lugon, fez parte da comissão revisora, sendo que do anteprojeto de Código de Processo Civil, sendo que o professor Volpe ele fez parte tanto na parte do Senado quanto na parte da Câmara, né? Vamos partir para a palestra da professora Vivian Liz Porto da Silva, mas antes eu peço a licença para fazer a leitura do currículo dela também. Ela vai tratar para nós de como trazer a efetividade para a audiência de conciliação ou de mediação do artigo 334 do CPC. A professora ela é advogada e mediadora, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Direito Contratual pela PUC de São Paulo, professora convidada da Fundação Getúlio Vargas, professora do curso de especialização Lato Sensu em Contratos pela PUC de São Paulo, professora do curso de especialização em Arbitragem e Mediação do Mackenzie, experiência e profissional em Direito Securitário, é mediadora cadastrada em câmaras privadas do Brasil, autora de livros de diversos artigos na área de contratos e métodos adequados de solução de conflitos. É a presidente do Grupo Nacional de Trabalho Soluções de Conflito da AIDA Brasil, mediadora certificada pela Escola Paulista de Magistratura de São Paulo e pela AUGE Mediação e Mediaras. É membro atuante do Grupo de Mediação Empresarial do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Membro atuante da Comissão de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Central de São Paulo. A professora Vivian, então, com a palavra para a sua palestra. Bom, primeiro eu gostaria de falar boa noite aos nossos ouvintes, deixar aqui externada a minha honra de estar neste evento hoje realizado pela AIDA, agradecer e parabenizar a AIDA na pessoa do nosso presidente, a doutora Armando, ressaltar também que sinto-me muito honrada de ter sido convidada pelo doutor Luiz Antônio Sarro e pelo doutor Paulo Henrique Lucon em ser uma das coautoras do grande livro que eles lançaram e que já é um sucesso de vendas. E a minha honra se deve porque eu estou ao lado de estrelas como o doutor Márcio Malfatti, que escreveu um artigo também, e principalmente o nosso primeiro palestrante, doutor Henrique Volpe, que aprendemos muito aí na introdução. Vou utilizar uma das palavras que ele externou em sua palestra. Também vou ter nessa noite coragem para comentar o artigo 334, para compartilhar algumas experiências práticas e ressaltar minha humildade, porque eu estou aqui com grandes processualistas que têm aí uma história, uma experiência muito maior do que a minha. Então, gostaria de agradecer e entrar ao tema, a fim de que nós possamos ter uma reflexão crítica, mas, ao mesmo tempo, apresentar os obstáculos e os desafios que traz o artigo 334 do CPC. Bom, primeiramente, como advogada, eu entendo que, antes de ajuizar qualquer tipo de ação no Poder Judiciário, eu tenho que montar a minha estratégia de acordo com os fatos que o meu cliente me traz e, principalmente, de acordo com os documentos, com as provas que ele tem em relação àquele conflito que ele me procurou
e que ele depositou a confiança para que eu ajuizasse determinado processo judicial. E como uma advogada estrategista, eu preciso pensar o que eu vou colocar na petição inicial, quais são os pontos vulneráveis que, eventualmente, o meu cliente tenha na sua história, ou, eventualmente, as provas que não, algumas podem não existir, outras serem um pouco mais fortes ou fracas em relação àquele conflito. E quando eu vou ajuizar essa petição inicial, antes desse ajuizamento, toda a estratégia do que eu vou escrever na petição inicial, do que eu tenho que esperar que vai vir na contestação para produzir a minha réplica, e também em relação a toda a fase de instrução do processo, uma vez que, traçada a estratégia de propositura da ação junto com o meu cliente, eu, antes de ajuizar, vou querer saber com o meu cliente quem serão, eventualmente, as testemunhas, se nós vamos produzir prova testemunhal, se haverá perícia. Eu já participei de alguns processos em que o outro lado pedia perícia, um exemplo, uma dissolução de sociedade, em que a parte requerente solicitava apuração de seus haveres, de acordo com as suas ações, e ela solicitou a perícia. No entanto, os documentos que eram necessários para que o perito judicial fizesse toda essa análise, eles não existiam. E aí, o processo, infelizmente, talvez não tenha tido o resultado que a outra parte esperava, em razão de não ter provas. Toda essa análise, ela vai inserir em relação à audiência do artigo 334. Por quê? O artigo 334 do Código de Processo Civil, ele nos traz que o juiz ele poderá determinar a audiência de conciliação ou mediação. Eu já queria aqui trazer meu primeiro ponto de atenção, que para mim, nos meus estudos, não se trata de uma audiência, e sim de uma sessão de conciliação e mediação, que o artigo 334 propõe, uma vez que será realizada essa sessão por um conciliador ou por um mediador, e não pelo juiz, e eu entendo que quem é o único legitimado a presidir uma audiência é o juiz, e não eu como mediadora ou eu como conciliadora. Então, já trago aqui meu primeiro ponto de atenção, que o caput do artigo 334, ele menciona a audiência, e principalmente os parágrafos deste mesmo artigo, ele traz a possibilidade do autor, quando for distribuir a petição inicial, indicar se ele tem interesse ou desinteresse nessa conciliação e nessa mediação. E o que eu tenho visto um pouco na prática é aqueles advogados corajosos que inserem em suas petições iniciais que querem essa sessão de conciliação e mediação. Às vezes eles podem ser objeto de críticas ou do seu cliente. Eu mesma já ouvi como advogada, mas doutora, se você entra com o processo e você já coloca na petição inicial que você quer essa audiência de mediação ou de conciliação, é porque a nossa tese é fraca, é porque as provas que eu apresentei não são suficientes. Então, acho que o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar como advogados, que vamos sim ajuizar um processo, é que não há característica de uma parte fraca se eu solicitar a conciliação. E nesta coragem de pedir a sessão de conciliação, eu vou precisar ter uma estratégia. O que eu vejo na minha experiência prática é que esse artigo 334 acaba sendo automatizado, em que os advogados dos requerentes que inserem este parágrafo, que querem uma sessão de conciliação ou mediação, eles acabam que não indicam quem vai ser o mediador, qual câmara, eventualmente, que eles vão querer, das câmaras privadas, e como que isso vai acontecer. Mas, Vivian, o mediador não seria, o conciliador não seria eleito pelo juiz? Vamos lá. O artigo 334, ele traz no seu caput que o juiz designará, vou ler o texto da lei,
audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias. Então, o mesmo artigo, ele traz também, no seu parágrafo 4º, que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual ou, no inciso segundo, quando não se admitir a autocomposição. E nesse parágrafo 4º do artigo 334, é a primeira reflexão que o advogado que for ajuizar a ação precisa se deparar. Qual seria a reflexão? O advogado de hoje, ele tem aí, pelo menos na melhor tecnicidade, na melhor estratégia de lidar com o processo, de verificar se o litígio ele é passível ou não de composição, se ele pode ser objeto de uma sessão de conciliação ou de mediação. Se houver a confirmação pela análise do advogado que o litígio ele trata de direito disponível, que ele admite uma transação e, principalmente, que o cliente tem interesse nessa composição, ele está confirmando o primeiro requisito para indicar essa sessão. No entanto, como eu disse há pouco, só indicar que o advogado do requerente quer a sessão de conciliação ou de mediação do artigo 334 não traz nenhuma efetividade nem ao processo e não traz nenhum valor agregado ao seu cliente, porque esse parágrafo acaba sendo genérico e vai levar ao juiz, como está escrito no caput, encaminhar o seu processo para uma mediação judicial. Como trazer essa efetividade? Acho que o primeiro passo que o advogado, antes de ajuizar a ação, é entrar em contato por meio de uma carta, não de uma notificação, né? Eu acho que aquelas notificações que têm textos sob pena de serem adotadas medidas cíveis, criminais, todas as possíveis e imagináveis, para aquele que quer uma conciliação, uma mediação, talvez não seja o texto mais recomendado. Se o advogado entrar em contato com a outra parte, já sabendo quem é o advogado do outro lado, ele, primeiramente, irá verificar se existe a possibilidade de uma negociação direta, porque após a sua análise do conflito e a confirmação do interesse do seu cliente, o advogado pode sim, e no meu entendimento ele deve, tentar aí um diálogo, uma negociação em relação ao conflito. Vivem, o advogado do outro lado já disse que não tem acordo e que você pode judicializar. Perfeito, entendi. Não vou insistir, mas nessa mesma ligação, neste mesmo contato, eu posso, como advogada, já indicar ao meu colega que eu vou pedir a sessão de mediação ou de conciliação na minha petição inicial. E propor ao meu colega, tentar explicar ao meu colega que nós dois podemos, ao menos, chegar a um denominador comum, não quer dizer a um acordo, de que a mediação ou a sessão de conciliação pode ser frutífera. De que forma que essa estratégia para dar eficácia ao artigo 334 deve ser melhor proposta ao meu colega para que essa minha propositura não indique a minha fraqueza, eventualmente, nem na minha tese jurídica, nem dos fatos e provas do meu cliente. Eu acho muito importante a gente lembrar o artigo 165, parágrafo 4º do CPC, que ressalta a autonomia da vontade das partes nesta questão, e principalmente também o artigo 2º da Lei 13.140 de 2015, que é a Lei de Mediação, que nos retrata ao princípio da autonomia das partes para a escolha deste método adequado de solução de conflitos, se ambas as partes, obviamente, desejarem. E nessa ligação que eu vou fazer para o advogado do outro lado, indicando que eu vou, olha, doutor não quer negociar, não tem diálogo, o seu cliente que o senhor representa não tem interesse em conversar
uma vez que já foram esgotadas todas as negociações, ou realmente não tem nenhuma abertura, eu gostaria de comunicá-lo que eu, na minha petição inicial, vou indicar que eu quero a sessão de conciliação ou mediação dentro da estrutura do Poder Judiciário, ou seja, da mediação judicial, ainda não trazendo a questão da mediação privada, que também pode ser objeto de comum acordo entre as partes. Quando eu for oferecer essa questão de que, doutor, eu vou indicar na minha petição inicial que eu quero a sessão de conciliação e mediação, eu posso indicar para ele que o artigo 4º da Lei 13.140 de 2015 assim dispõe: o mediador será designado pelo tribunal, pelo juiz, conforme o caput do artigo 334 do CPC, ou escolhido pelas partes. E eu acho que aqui é o segundo elemento de como trazer efetividade ao artigo 334. Porque uma coisa é eu distribuir uma petição inicial, eu como advogada da parte requerente, e colocar o meu artigo genérico que eu quero a sessão de conciliação ou de mediação do artigo 334 do CPC. Outra coisa é eu me antecipar, se eu souber quem é o advogado do outro lado. Um exemplo, o advogado do outro lado é o doutor Márcio Malfatti, que está conosco aqui essa noite. E no telefonema em que eu for comunicá-lo que o meu cliente quer ajuizar esse processo, que tal se eu propor do doutor Márcio, olha, tem o artigo 4º da Lei de Mediação que nós podemos escolher de comum acordo o mediador dentro da mediação judicial. Será que ele não vai ter uma outra escuta à minha proposta? Será que se eu chegar pelo menos a eleger, junto com o advogado do outro lado, que este mediador judicial ele pode ser do Sejusc X, mas que nós gostaríamos que este mediador fosse capacitado em seguros, e colocar isso na minha petição, será que, se eu ainda tiver o acolhimento do doutor Márcio, que é um advogado muito experiente e também colaborativo, e falar, olha, doutor Márcio, dentro da mediação judicial, nós podemos entrar no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e olhar quem são os mediadores judiciais cadastrados. Olhar qual é o perfil, porque lá os mediadores colocam o seu mini currículo daquele que existe. Porque existe uma grande incerteza, e aí eu vou defender um pouco para aqueles advogados que não querem essa sessão de mediação dentro do âmbito judicial ou extrajudicial, porque quando eu simplesmente cumpro, como advogado do requerente, a solicitação do artigo 334 do CPC, sem posicionar, sem antecipar para o advogado do outro lado qual seria esse mediador judicial, se a gente poderia estabelecer algum critério, ou até mesmo indicar para o juiz, olha, eu estou entrando com a petição inicial e quero indicar 5 mediadores judiciais aqui que eu gostaria que fosse um dos mediadores da minha sessão de mediação, que Vossa Excelência vai encaminhar para o Sejusc, vai encaminhar para o setor de distribuição, não, de eleição da nomeação daquele mediador. Se eu trazer essa informação adicional já na minha petição inicial, se eu me antecipar, ligar para o advogado da outra parte, dizer para ele que nós dois podemos escolher de comum acordo aquele mediador, será que isso não trará maior segurança jurídica para que o advogado do outro lado, que nunca participou de uma sessão de mediação, ou que já participou de uma sessão de mediação judicial e não gostou do resultado, ou teve demora na pauta em razão do acúmulo do judiciário, será que o outro advogado não vai ter uma abertura maior para comigo, que estou fazendo essa proposta com coragem, e sem antecipar qualquer questão de mérito? Eu acredito que a efetividade do artigo 334 do CPC depende de uma maturidade maior de nós, advogados, de que, primeiro,
analisar se aquele conflito é passível de uma conciliação, de uma mediação. Se eu, na minha análise, confirmar tecnicamente que ele sim pode ser encaminhado a uma sessão de conciliação, de mediação, eu tenho que ter o segundo ato de coragem de tentar, antes de ajuizar a ação, ligar para o outro lado, ou para tentar uma negociação, ou se vivem, não adianta tentar, porque o meu cliente já disse que tentou e a negociação foi frustrada, de pelo menos dialogar com o outro advogado, não num tom de ameaça. Olha, doutor, já que o doutor não fez nenhum acordo, eu estou entrando aqui com a ação e vou efetivamente indicar a seção do artigo 334 e o outro advogado pode entender aquilo até como um ato protelatório. Muito mais no momento que nós vivenciamos de pandemia, que todos nós aqui sabemos que é um acúmulo muito grande das ações que já existiam no Poder Judiciário, que tiveram, mesmo os processos eletrônicos, alguns cartórios, algumas varas tiveram aí o seu andamento um pouco mais moroso, e ainda com a majoração da distribuição das ações dentro aí, decorrente das consequências da pandemia. Então, essa análise, essa postura proativa do advogado é para aquele advogado que quer efetivamente cumprir o direito processual civil e, mais do que isso, efetivamente ter uma estratégia. Por quê? Porque se eu ligar, um outro exemplo, para o doutor Luiz Henrique Volpe, e simplesmente falar que eu vou escolher a Câmara de mediação cadastrada no Tribunal de Justiça, mando o link, coloco todos os artigos, os argumentos, tanto do CPC quanto da lei de mediação, a lei 13.140, é muito provável que o doutor Luiz Henrique Volpe vai entender aquilo também como uma litigiosidade da minha parte. Ou seja, se eu, como advogado, quero, pelo menos, que as partes compareçam nessa sessão e estejam com uma adesão diferente do que é o litígio, eu também preciso ter uma postura diferente como advogada que vou tomar o primeiro passo para indicar essa sessão de mediação, de conciliação. Porque se o outro lado não concordar, que nós temos aqui no artigo 334, salvo me engano, o parágrafo 5º, que fala que o autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na composição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da audiência. Se o réu não entender que essa minha proposta é mais um ato de agressividade e não de, como que eu posso dizer, de efetivamente trabalhar o processo para uma solução mais adequada, seja em relação ao tempo, seja em relação à questão de que o meu cliente, na mediação, ele é o protagonista da construção daquela solução junto com o cliente do advogado do outro lado, eu entendo que esta minha postura pode trazer uma resposta diferente do advogado que vai receber essa minha ligação. Pode até ser que o advogado, no momento da ligação, ele não me diga, sim, Vivian, eu concordo, vamos felizes, né? Eu não gosto um pouco do símbolo que a gente tem aí no Google, quando a gente digita sessão de conciliação, sessão de mediação, que são as partes dando as mãos, né? Ou as mãos em cumprimento de acordo, que foi efetivado um acordo. Porque na construção do convencimento de que aquele conflito precisa de uma sessão de conciliação, precisa de uma sessão de mediação, que o artigo 334 prevê, não significa que, diante daquela sessão, ambas as partes vão resolver todos os problemas da sua vida e vão sair felizes, alegres e contentes. Eu acho que um primeiro elemento que a sessão de conciliação e de mediação pode trazer de efetividade, agora falando para as partes, é demonstrar, por meio do mediador que vai presidir a sessão, do conciliador judicial que vai
presidir a sessão, que o conflito ele pode estar emaranhado por emoções, por uma tendência do passado em que as partes não conseguem nem separar o que efetivamente cabe à conversa, ao diálogo, para um acordo e o que é matéria de direito e não tem acordo. Um exemplo, em processos de família, por que não ter uma sessão de conciliação ou de mediação judicial, conforme o artigo 334, para pelo menos estipular questões de visitas do pai, da mãe, daquele menor, porque eu tenho um bem maior a tutelar que independe do direito do meu cliente, porque eu tenho a vida de um menor em jogo. E nós sabemos, existem vários estudos, que o filho, fruto de uma união, ele precisa tanto do pai quanto da mãe ali presente. Então, para, pelo menos, trazer para os senhores alternativas ou caminhos, não vou chamar de alternativas, vou chamar de caminhos, para trazer efetividade ao artigo 334, eu gostaria de ressaltar essa análise inicial do advogado, essa mudança de postura do advogado que vai propor essa sessão. A gente costuma dizer que no jogo de xadrez, às vezes movimentar a primeira peça, o primeiro peão ali no tabuleiro, pode ser determinante para ganhar o jogo. Então, colocando a analogia de que o processo também é um jogo de estratégias, a gente não pode mais se melindrar, a gente não pode mais ter imaturidade como advogados e deixar tudo na mão do juiz. Talvez seja mais fácil a gente dizer, a culpa foi do juiz, cliente, eu não tinha como prever isso. Mas eu entendo que hoje a nossa função como advogados exige mais do que isso. Exige a condução estratégica do processo. E o artigo 334 nos possibilita isso. Porque se eu já tiver na minha petição inicial elementos adicionais que não apenas indicar que eu quero a sessão de conciliação e de mediação, pode ser que o advogado do outro lado ele receba o mandado de citação, o cliente dele vai receber o mandado de citação, e ele, quando receber a solicitação para analisar, para fazer a contestação ou para comparecer na sessão designada, ele possa aí ter um critério objetivo para indicar para o cliente dele se vale a pena ou não comparecer na sessão de conciliação e de mediação. Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma realidade prática dentro da nossa sociedade brasileira, do Poder Judiciário como um todo, independente de qual tribunal, que algumas sessões de conciliação ou de mediação, elas são para cumprir protocolos, em que as partes mandam o preposto quarteirizado, que às vezes nem sabe aí todo o histórico, ou ainda que as partes vão lá simplesmente para cumprir o que o juiz designou, porque nós vimos aqui que o juiz tem essa condição, e mais ainda, de demonstrar para o cliente que ele tentou. Olha, eu fui lá no fórum, tentei fazer uma conciliação, mas não foi possível. Eu acho que a gente tem que ter uma outra postura. E aí, só para fechar minha fala com os dois últimos pontos, em razão aí de querer que o doutor Luiz Henrique Volpi fique até o final, nós temos um outro argumento de convencimento, ou a outra faceta da moeda, ainda no artigo 334, em relação a como dar uma efetividade para essa sessão de conciliação e mediação, que é o parágrafo 8º, que eu vou pedir licença para os senhores para fazer a leitura. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União e do Estado. Vocês, nossos ouvintes, podem falar, Vivem, mas isso não acontece na prática, eu já não... o meu cliente não foi, ou eu não compareci, e eu não tive essa penalidade, não houve aplicação dessa multa.
eu entendo que, como poder de argumento ao outro advogado, esse pode ser um parágrafo muito interessante, não em tom de ameaça, de novo, lembrando que o advogado que quer vestir o chapéu de um advogado negociador dentro da sessão de conciliação ou mediação, não adianta subir na armadura, colocar o seu cavalo e sair no campo de batalha. Ele precisa utilizar esse parágrafo 8º como um alerta ao colega. Olha, doutor, então, não, eu já entendi, o doutor não vai querer, mas olha, tem o parágrafo 8, e, pelo menos, o Código de Processo Civil, que é lei federal, que todos nós temos que respeitar, ele traz aí uma penalidade. Acho que tanto o doutor quanto o seu cliente não vão querer, ou pelo menos ter o trabalho de ir até o fórum, não abrir a boca nessa sessão de conciliação e mediação e ficar lá e perder a sua tarde. Por que nós não podemos pensar juntos? Porque eu quero a sessão de conciliação e mediação. Nós não podemos pensar juntos em critérios de como possibilitar essa sessão de conciliação e mediação que tenha o seu palco correto para que o neutro que for presidir, que for conduzir essa sessão, ele possa efetivamente aplicar técnicas de conciliação e de mediação. Então, fica aí mais uma ferramenta para trazer a efetividade. E o último ponto que eu queria compartilhar com vocês é a questão que eu ouço de muitos colegas, mas vivem, eu vou no Sejusc e, em razão de ter sido designada a sessão de conciliação e mediação, e eu não posso escolher o mediador. Então, como é que eu vou cumprir com o artigo 334, se eu, como advogado, não vou poder garantir para o meu cliente que a pessoa que está ali designada, ela realmente serve para cumprir essa sessão. E aí, neste ponto, meus colegas, eu queria dividir com vocês, que o artigo 4º da Lei de Mediação, ela traz essa legitimidade da escolha do mediador de comum acordo, e essa pode ser uma maior possibilidade, como se fosse um trunfo, para quando o advogado do outro lado, você ligar antes do ajuizamento da ação, ou mesmo ele receber a citação, o mandado de citação, e aí você pode também fazer uma ligação, se você souber quem for o advogado, às vezes no processo o advogado já entra com a procuração, se constituindo ou não, em razão do prazo da contestação, que aí ele vai estar se antecipando, mas você pode também trazer isso como mais um elemento, como um trunfo a mais, para que os dois advogados, se você já conhecer quem vai ser o advogado da parte adversa, possam, em conjunto, escolher esse mediador e não deixar, como o caput do artigo 334, autoriza o juiz designar este mediador. Porque muitas sessões em que as partes comparecem com seus advogados dentro do fórum para cumprir o artigo 364, podem ser embaraçosas se as partes não têm empatia com o mediador, com o conciliador, e mais ainda, nós temos um provimento 809 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determina a remuneração desse conciliador, a remuneração desse mediador, e a primeira faixa é o valor de R$60. Só que se você, como advogado, comparece no fórum, no despacho do juiz, não vem essa questão que você vai ter que pagar na hora R$60. E eu, como advogada, já fui nessas sessões de conciliação e de mediação, tanto em Sejusc como dentro da estrutura do fórum, e é muito embaraçoso o mediador ter que convencer, ter que explicar para o advogado que cada advogado ou cada parte teria que dividir esses R$60 e pagar na hora R$30 cada uma para o mediador, em razão da sua remuneração. Então, na sessão que eu já compareci, o elemento da remuneração, em que o mediador teve que explicar no começo da sessão, o outro advogado não tinha nem ideia do que seria essa sessão de mediação, quanto mais que teria que pagar esses honorários, e
não preciso contar para os senhores que não teve nem diálogo, nem sessão e nem a possibilidade das partes terem um campo neutro que a conciliação e a mediação oferecem para reformular o seu conflito, para se comunicarem de uma forma mais adequada, em razão desse critério da remuneração, em que a outra parte desconhecia, o seu advogado também, e ninguém gosta de ser pego de surpresa. A questão, acho que não é nem o valor a ser pago, a questão é que eu só posso exigir se eu tenho um prévio conhecimento. Então, quando eu indico na minha petição inicial que eu quero a sessão do artigo 334 do CPC, eu também preciso tentar entrar em contato com outro advogado previamente e contar dessa questão que nós podemos ser interpelados, podemos ser solicitados presencialmente deste pagamento, a fim de evitar situações deselegantes, frustrantes, e que uma questão externa, que é a remuneração, pode acabar com a minha sessão de conciliação ou mediação. Dr. Luiz Jean Paulo Sarro, queria dizer que a minha reflexão finaliza por aqui e queria me colocar à disposição aí para os debates, para as perguntas, e agradecer mais uma vez a oportunidade pelo convite. Muito obrigada. Obrigado, Vivian. Bom, eu registro inicialmente que o professor Lucon teve um compromisso e precisou se retirar da sala, e o professor Volpe já nos avisou também que tem um compromisso a partir das 19h30, né? Eu passo rapidamente a palavra para o Márcio Malfatti. Antes, Márcio é pós-graduado em processo civil pela Universidade Paulista, especialista em Direito do Seguro pela Universidade de Lisboa, especialista em Direito do Seguro pela Universidade de Salamanca, é presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos do Sindicato de Seguradoras do Estado de São Paulo e foi nosso presidente na IDA do biênio 2012 a 2014, atualmente é conselheiro da IDA. Eu passo a palavra ao Dr. Márcio Malfatti. Agradeço o Volpe também pela participação, Volpe. Deixo à vontade aí, você que já nos avisou com relação ao tema. Armando, quer falar, Armando? Armando, você está sem microfone. Quer falar, Armando? Está sem microfone. Com a palavra, Márcio. Não está. Ok. Se o Armando recuperar o áudio, eu paro imediatamente. Afinal, o presidente é presidente, né? Olha aqui. Além disso... Pronto. Pode falar, Armando, por favor. Você estava sem áudio. Estão me ouvindo agora? Sim. Puxa vida, desculpe. Eu quis ser breve, porque como eu sei que o professor pode sair a qualquer momento, eu queria antecipar meus parabéns. Achei realmente essa postura muito interessante. Eu sempre digo que a parte, a lei é feita para a parte e a parte precisa de uma satisfação de mérito do juiz. Não adianta o juiz ficar, ou as partes ficarem perguntando e discutindo as chamadas questões processuais, que muitas vezes não dão a satisfação ao jurisdicionado se eu ganhei ou perdi. Ou seja, e quando pergunto assim, você ganhou, mas não porque você tinha razão, porque a outra parte fez alguma coisa. Isso é muito complicado. Isso sem falar para o advogado. Como é que ele explica para a parte que, de repente, por causa de uma determinada coisinha, ele perdeu a causa? Nós temos que evoluir. E meus parabéns, professor. Eu fiquei muito satisfeito com as suas ponderações. Vamos pensar seriamente nisso. Desculpe, Márcio, eu tinha que dar esse parabéns. Então, desculpe. O presidente pediu, o presidente falou. Eu ia fazer o seguinte, Luiz, ao invés de eu agradecer todo mundo, como o professor Volpe está de saída, eu faço uma pergunta que eu ia fazer para ele após o que eu ia falar, e ele fica à vontade para responder, depois eu volto e falo outras coisas, porque o que interessa não é o que eu vou falar, o que interessa é o que o professor Volpe veio trazer, que é mais importante que qualquer coisa. Volpe, é sempre uma alegria estar contigo, já é a segunda vez que nós dividimos uma mesa, uma foi em Brasília, no Congresso da IDA, foi um grande prazer te ter lá, e cada vez que te convidam, eu acho que é um acerto fantástico. O Luiz carinhosamente me convidou, e já que você falou do vôlei, ele mais ou menos fez como o meu esporte, que é o basquete, ele disse,
vamos lá jogar uma pelada. Aí eu falei, tudo bem, mas com quem? Aí ele me apresenta 2 caras da NBA e eu tenho que me virar aqui, entendeu? Então é o seguinte, Volpe, como é que você encara a principiologia da preservação do processo, da primazia do mérito, tudo isso que você colocou tão bem, que estão esculpidos em todos aqueles artigos que você mostrou, como é que fica a questão do duplo grau de jurisdição, seja do primeiro grau para o segundo, seja do segundo para o especial? Tudo que você colocou aí tem possibilidades ou do TJ julgar ou do STJ julgar, para a gente ficar nessas duas espécies, e deve sempre haver o princípio da insatisfação permanente daquele que sofreu um julgamento e dizer, mas me suprimiram uma instância. Como é que a gente amolda a tudo isso que você colocou, essa choradeira eterna? Antes de passar a palavra para o Volpe, tem uma pergunta que o professor Ribas fez, é muito semelhante ao que o Márcio fez, e não ia dar tempo, mas eu vou tentar, vou arriscar aí, para ver o que nós conseguimos ainda. O professor Ribas pergunta o seguinte, em situações de omissões, nas quais deixa de ser apreciada prova importante ou ponto sobre o qual deveria o tribunal pronunciar-se relacionada à prova, com embargos rejeitados, a eventual prevalência do julgamento de mérito não acarretaria a supressão de instância? Bom, primeiro eu agradeço demais a gentileza das palavras do Márcio, do doutor Armando, parabenizo a Vivian pela exposição belíssima. Márcio, essa angústia que você nos traz, ela estava, esse aqui é o meu lembrete, mas ainda tem uns minutinhos, ela também estava presente quando o antecessor do 1013 do Código Novo, agora me fugiu, eu ainda não consegui decorar os números do novo e não lembro mais totalmente os números do velho. Mas os dispositivos que tratavam do Código Antigo quanto à apelação, também tinha lá o dispositivo que tratava da causa madura, e ele foi submetido ao Supremo com essa argumentação que você traz, que é da mais alta relevância, né? Quanto ao julgamento originário no tribunal, quando, por exemplo, o tribunal reformasse uma sentença terminativa lá, de legitimidade de parte, por exemplo, falta de interesse de agir, de verdade, as partes teriam uma única análise, né, em relação aos fatos e à interpretação do direito local, né, os fatos e provas e a interpretação do direito local. Bom, é um dilema, né? Aí há a necessidade de fazer uma escolha, né? Nós vivemos na era da ansiedade, né? Na era de que a gente fica angustiado de estar aqui por 1 hora juntos, estamos um período muito agradável, mas os nossos amigos e colegas que estão nos demandando por WhatsApp podem achar que a gente não tem consideração por eles porque não nos atendemos na última hora, nas últimas 2 horas, como que a pessoa não olhou? Porque a gente está ocupado com outra coisa, né, que também é importante. Então, a gente vive numa era da ansiedade, tudo que é para ontem, tudo que é para agora. Essa fórmula, esse jeito de viver atual, me parece um pouco mais compatível com esse julgamento numa única instância. Agora, vamos voltar para ter 2 julgamentos, como deve ser, como manda o figurino, isso talvez seja o ideal, mas aí isso leva tempo, né? Então, é uma questão de escolha, e dinheiro, é uma questão de escolha, né? E foi uma escolha legislativa, que já teve sua constitucionalidade questionada ao tempo do Código Antigo, que não tinha os 4 incisos do 300 do 2013, acho que era 513 do Código Antigo, eu tenho um comparativo aqui do lado, para não ficar só sem resposta a isso. É uma questão de escolha, acho que essa escolha ela é contemporânea, era o 515 do Código Velho, 1013 do Código Novo, 515 do Código Antigo. E os parágrafos 3º e 4º do 515 foram questionados no Supremo e tiveram essa resposta a qual me referi. Então, é questão de escolha, né? Não sei se me parece que foi uma escolha adequada. E quanto à resposta do amigo Ribas, lá também, manda um abraço aí, Ribas, obrigado pela nossa audiência, veja, a ideia é a seguinte, se a prova
ela era mesmo indispensável, né? E foi por isso que você perdeu pela não apreciação da prova. A tentativa de você colocar em primeiro lugar, no mérito, as argumentações pelo erro de julgamento, elas podem ajudar a enfatizar a necessidade de produção daquela prova. Porque a ideia ela é estranha, né? Você vai apresentar as razões de mérito, o relator vai avaliar as razões de mérito, e ao final delas ele vai dizer assim, puxa, falta alguma coisa, e aí ele vai passar para a próxima etapa. E, no fundo, isso já existe entre nós, de lege lata, assim, não é uma ideia mirabolante. Veja só, o 1009, parágrafo 1º, quando o vencedor, em primeiro grau, ele vai responder à apelação e ele apresenta contra-razões, e ele vai, por força do parágrafo 1º, impugnar uma decisão interlocutória lá que indeferiu a produção de uma prova. Então, as contra-razões, ela vai ter uma parte onde ela vai ser destinada a responder o recurso do autor, do vencido, e uma outra parte em que o recorrido vai dizer mais ou menos assim, olha, tribunal, se você tiver vontade de reformar a sentença, peraí, não reforme não, e avalia que o meu recurso, no fundo, feito em contra-razões, onde eu impugne numa decisão interlocutória tomada lá atrás, que indeferiu uma prova que era pertinente. Então, esta impugnação feita pelo vencedor em primeiro grau e vencido quanto a essa decisão interlocutória, feita em contra-razões, é uma operação parecida a essa. No fundo, o que o recorrido quer é que o recurso a sentença seja mantida no mérito. Essa é a sua primeira argumentação. Mas só se existir uma perspectiva de reforma é que ele quer que o tribunal antes avalie a necessidade ou não de reforma daquela decisão interlocutória. Então, é estranho, assim, o jeito que ficou o sistema com 1009, né? Porque quando o tribunal der provimento a esta pretensão de anulação de uma decisão interlocutória apresentada pelo recorrido em contra-razões, quer dizer que o tribunal estava com vontade de reformar a sentença quanto ao mérito. E só não vai fazer porque isso pode constituir uma arbitrariedade em função de uma prova que poderia ser produzida e levar a uma conclusão inversa. Mas o tribunal só vai passar essa análise dessa alegação em contra-razões se ele tiver vontade de reformar a sentença pelo mérito. E, no fundo, é uma vontade que não vai ser externada. Ele não vai dizer reforma a sentença, mas deixa de reformar e anula o processo para mandar voltar e produzir a prova. Então, assim, essa forma que o tribunal tem de lidar com a impugnação de interlocutórias em contra-razões também me parece reforçar que a gente tem que fazer uma inversão aí. Nós estamos eu não sei ainda qual é a saída, mas eu, em certa medida, me encontro aí num labirinto em como o tribunal deve se comportar em certas situações. Eu não sei se eu mais confundi do que eu esclareci, mas eram esses pensamentos aí, por hora. Mas eu vou dizer, eu vou entrar aqui no celular, na outra reunião, e vou ficar uma lá e aqui vou ficar ouvindo as duas. E aí posso eventualmente manifestar, tá bom? Obrigado, Wolf. Sempre excelente as suas ponderações. Eu vou com a palavra, então, para o Márcio. Obrigado, Luiz. Eu queria também cumprimentar a Vivian pela excelente apresentação. E ela faz um trabalho muito bom, porque está com a gente lá na ida, agrega demais. E essa história da conciliação, da mediação, enfim, seja o diabo da porta que abre para resolver o conflito, e ela está lá plantando sementinha. E é uma tristeza ouvir a Vivian falar. Não pelo que ela fala e pela categoria que ela tem, mas pelo conteúdo que ela traz. Nós temos 5 anos de Código de Processo Civil novo, uma bendita audiência de conciliação que não concilia porque o juiz sequer despacha a audiência de conciliação. Ele já está despachando há muito tempo, como ele despachava no Código Antigo. A informação de que não é possível pela quantidade, pelo que você quer que seja. Traz mais tristeza ainda ouvir tudo isso, que é o princípio imperativo da desconfiança na modernidade. Ninguém confia em ninguém. Por que vai existir uma audiência de conciliação? Por que as partes têm que comparecer? Por que meus advogados...
são uma série de porquês que só questionam e não entregam uma resposta positiva. Nós mesmos, operadores de direito, e eu falo isso porque a gente viveu isso aí ao vivo, no pré-legislativo aí, muita gente disse, letra morta, essa história de que quando um quer, tem audiência, não posso obrigar, isso aqui já é letra morta. A coisa não anda desse jeito. O processo é caríssimo. Só não é pior no Brasil a situação de conciliar, porque o processo para as empresas solventes é muito caro hoje em dia. Correção monetária e juros da ação judicial frente aos juros remuneratórios de hoje é um nada. O seu processo em juízo é caríssimo. E isso é uma inversão também. Porque quando eu era menino, que o Zé Armando era chefe de todos nós, e por isso foi esse carinhoso filho jurídico, porque eu o chamo de pai jurídico, e faço isso toda vez que eu estou em público, porque eu acho que a gente tem que exercitar gratidão sempre, e ele foi o cara que botou todo mundo no caminho, era barato. Os juros eram baratos. Eu me lembro que quando alguém ligava para conciliar, você dizia, o dinheiro é mais caro para o senhor do que para mim. E agora inverteu. Então, a parte autora, que não depende de dinheiro, também encarece a negociação. Então, aquele desequilíbrio que havia a favor do devedor, inverteu a favor do credor. E se a gente não achar um equilíbrio, você não tem essa situação. E veja que interessante, enquanto a Vivian falava, chegou aqui uma notícia de que o CNJ acaba de suspender uma ideia do TJ de São Paulo ia pagar uma bonificação em dias, não em dinheiro, em dias, para os magistrados que julgassem mais causas. Aonde nós vamos chegar desse jeito? É o fim. Se a gente tem que promover um presente para os TJs julgarem, a gente está chegando no fim do poço. Quer dizer, se fosse para conciliar, se fosse para fazer. E mais, eu acho que, assim, o que a Vivian disse é lamentável. Você ter que chegar num lugar e falar para a parte, tem trintão aí? A gente não tem divulgação de nada, a gente não tem educação de nada, a gente não tem informação de nada. As partes não conhecem absolutamente nada nesse sentido. O que é tecnicismo? Ok, mas o que é inerente a ela? Uma divulgação, uma campanha do CNJ, uma publicidade. Não basta fazer isso aos advogados, tem que fazer isso aos jurisdicionados. É lá que a coisa acontece. Porque alguns magistrados ficam chateados porque dizem os bancos fazem mais acordos do que as seguradoras. Os bancos resolvem a questão de empréstimo, dinheiro, valeu, não valeu, taxa de juros. Aqui tem sempre uma questão de fato envolvida. Atrapalha, por vezes, a negociação. Há teses. São complicadas, às vezes, as situações. Bom, feito essa choradeira ímpar, eu te pergunto, Vivian, que você que conhece bem isso, o que fazer para mudar essa cultura de um país que tem um artigo 190 que também não vai funcionar a pleno vapor, porque as pessoas não confiam no outro. Tem uma audiência de conciliação que, em tese, você não levaria nem a defesa, que é para você não ir contrário à sua tese, você já vai com a cabeça limpa para fazer acordo. Como é que eu digo para os meus meninos que fazem acordo todos os dias lá no escritório, o que eu posso fazer de melhor para melhorar isso? Bom, obrigada, Márcio. Primeiramente, como uma boa escorpiana, quero deixar aqui registrado meus ciúmes, que eu também quero ser filha jurídica do nosso presidente Armando. Não sei se eu tenho todos os requisitos, mas o meu ciúmes precisa ser exaltado neste momento. E queria dizer que suas palavras concordam em gênero, número e grau. Além do Código de Processo Civil, como você disse, já está em vigor aí há 5 anos, eu tenho a Resolução 125 do CNJ de 2010, que já previa conciliação, já previa mediação, e neste ano completa 10 anos. E eu tenho também a Lei de Mediação de 2015,
que também aí já esse ano aí está completando 5 anos. Respondendo a sua pergunta, eu acho que primeiro nós precisamos dar um estímulo à sociedade, ao sujeito de direito, ao cidadão que está em conflito. E este estímulo parte, primeiro, como você já disse, eu acho que falta muita informação do CNJ, do que é conciliação, do que é mediação. Muitas partes não têm consciência do que efetivamente são esses métodos adequados de resolução de conflito. Então, eu entendo que na área de família ainda tem um trabalho um pouco mais intensificado, tenho que reconhecer, principalmente em relação à alienação parental, questão da oficina de pais e filhos, que tem um trabalho muito forte aí do judiciário, mas os outros tipos de conflito nós não temos. Eu concordo com você essa diferenciação, né, de banco para seguradora, conflitos securitários tem uma questão aí mais abstrata, posso dizer, e que nos leva a uma reflexão não só do incentivo às partes para aderir à sessão, que num primeiro momento começa com uma informação mais objetiva, mais clara, que todos nós, aí não só o CNJ, eu, como advogada, quando eu recebo um cliente aqui, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, eu recebo o caso, vou fazer toda a análise da prova, mandar proposta de honorários, e numa segunda reunião eu apresento para o meu cliente todas as portas do nosso sistema multiportas. Então, a mediação, a conciliação, a arbitragem, o poder judiciário. Ah, Vivi, não cabe arbitragem. Ok, não cabe, mas deixa eu contar para o meu cliente o que é e por que não cabe. Quem sabe ele pode ter um outro conflito no futuro que a outra parte queira fazer uma arbitragem com ele. E assim deve acontecer com a mediação e com a conciliação. Eu apresento para o meu cliente essas duas portas e quais são os benefícios, os malefícios, os prós e os contras e o risco que os métodos podem apresentar, não só a mediação quanto a conciliação, que são métodos autocompositivos, mas principalmente os métodos heterocompositivos, que é o Estado juiz e a arbitragem. Eu acho que o estímulo maior que falta, vou ser bem sincera, e talvez neste ponto você objeto de críticas posteriores aqui ao nosso evento, acho que falta um estímulo para o advogado. Eu acho que o advogado, quando vai elaborar sua proposta de honorários, ele precisa, sim, pensar nos seus honorários de êxito quando ele consegue satisfazer o interesse do seu cliente por meio da sessão de conciliação ou de mediação prevista no 334. Eu acho que o reconhecimento desses honorários de êxito, independentemente dos honorários de êxito que já são previstos na maioria das propostas de honorários, ao final do processo, eu entendo que o advogado ele precisa prever também honorários de êxito para essa sessão. Ou seja, se eu sou um advogado estrategista e sei até onde eu quero chegar em razão dos interesses do meu cliente, eu também preciso prever honorários de êxito, porque muitas vezes eu ouço de alguns colegas, Vivian, para que eu vou fazer conciliação, para que eu vou fazer mediação, se o meu escritório vai perder honorário? Se eu, como profissional, e eu preciso pagar minhas contas, isso não é uma crítica aos meus colegas, mas eu preciso também ter um retorno financeiro. Então, para responder sua resposta, eu acho que o estímulo, primeiro, às partes, é a maior informação, partindo do Poder Judiciário e partindo de nós, advogados, quando a gente analisa o conflito, e também um estímulo ao advogado, porque mediação e conciliação sem advogado, do meu ponto de vista, ela não tem como atingir todas as suas técnicas. Eu que fiz cursos, me capacito diariamente, a capacitação do mediador, do conciliador, ela não tem prazo para terminar, não é que nem a faculdade, né? São 5 anos. É muito pelo contrário. E eu vislumbro, enquanto nós não reconhecemos o papel do advogado dentro da conciliação e da mediação, o artigo 334, como ele está hoje, eu ouso dizer que ele se assemelha ao natimorto. Ele existe, ele tem validade jurídica, porque estamos numa lei federal, o Código de Processo Civil, mas a eficácia dele ainda está longe de ser conquistada conforme
foi previsto não só no CPC, que completa esse ano 5 anos, como você disse, Malfatti, mas principalmente como foi prevista na Resolução 125 de 2010 do CNJ. Espero ter respondido o seu ponto e agradeço pelas suas reflexões e principalmente pela pergunta. Muito obrigada. Obrigado, Vivian. Obrigado, Márcio. Professor Volpi, antes de devolver a palavra para o Armando, eu permito aí as considerações finais aí. Não sei se o professor Volpi quer dar uma última palavra de fechamento. O Márcio, então. Comigo, Eu Luiz? estou com a palavra? As considerações finais para devolvermos a palavra para o Armando. Devido ao adiantado. Eu aqui podia ficar horas perguntando para os dois, porque são pessoas da mais alta tarimba. Eu só tenho a agradecer o convite e reforçar que a conciliação sempre é o melhor caminho, não tenha dúvida. Há estudos aí daqueles consultores, esse tipo de... que diz que a parte reclama, ameaça e ingressa. Eu já fui ouvidor de companhia, já passei por isso, e é possível resolver muitas das questões que os ouvidores de seguradora do Brasil, que eu conheço, não sei dos outros ramos, fazem muito bem esse trabalho, evitam uma judicialização muito forte, e é um caminho muito bacana para ajudar no 334, que sequer precisa de ação, quanto mais de 334. E parabenizar o professor Volpi, o que ele trouxe hoje é uma inovação muito bacana, que é para ser estudada, e a gente já vai esperar o artigo dele sobre isso, ou um livro dele sobre isso, para a gente se deliciar com esses ensinamentos. Meu muito obrigado a Luiz, você sempre incansável, como eu digo no grupo, com eventos fantásticos, esse livro é maravilhoso. Meu pai jurídico, obrigado, prazer em te ver, um abraço para todos. Considerações finais, Vivian. Obrigado, Márcio. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer muito de estar aqui neste painel com pessoas que eu admiro, que eu aprendo todos os dias. Agradecer pelo convite da reflexão. Eu acredito que não existe o certo e errado em relação à sessão de conciliação e mediação, mas a reflexão ela é fundamental para trazer a efetividade que nós precisamos do artigo 334 do CPC. Então, muito obrigada e até a próxima. Se o professor Volpi está ouvindo, o professor quer fazer considerações finais, senão eu devolvo já a palavra para o Armando fazendo o encerramento. Armando, com a palavra, então, Armando. Bom, eu só vou fazer dar um depoimento. Realmente, quando o 334 saiu, eu temia pelo resultado, porque muitas vezes a cabeça do nosso advogado realmente é de litigar. Ele tem uma dificuldade para conciliação, sim. Isso aí a gente tem que mudar na escola. Tanto assim que a maioria dos processos, o próprio advogado, às vezes até, notadamente quando litiga contra uma pessoa que tem poder aquisitivo e quer realmente um ganho, ele já destaca que não quer fazer a conciliação. Então, isso é muito difícil, realmente nós não temos esse formato. E os juízes, isso eu sei porque eu convivo ainda com alguns, se sentem pressionados, porque a gente pensa que não, mas existe medição de tudo que é feito. Já na minha época existia, agora é muito mais. Por isso esses prêmios que eles querem fazer, porque há uma pressão muito forte para isso. E a gente sabe que tem pessoas que são produtivas e pessoas que são muito introspectivas, querem analisar com muita segurança o caso. Então, o tribunal fica num desespero para tentar dar uma resposta ao cidadão, né? Porque tudo vai ao judiciário. Nós temos um defeito da nossa sociedade de colocar para a solução de todos os males o judiciário, porque é a última palavra. O judiciário realmente, no caso, de fato, é a última palavra. Então, o cidadão pensa o seguinte: por que eu vou falar com o santo se eu tenho o Deus para falar? E o Deus é o judiciário, que vai dar a última palavra e acabou. Então, é isso que a gente precisa realmente mudar,
certo? E, às vezes, também o judiciário fica um pouco, sei lá, melindrado quando perde um pouco do poder. Então, aquelas sessões de conciliação no tribunal, por exemplo, na Justiça do Trabalho, dizem que não pode, porque é um direito inalienável. Quer dizer, não tem jeito, ou seja, é muito difícil, realmente, a nossa cultura é totalmente diferente. Bom, por fim, eu agradeço, mas agradeço muito o professor Volpi, foi brilhante a sua palestra, a Vivian, e de agora em diante será minha filha adotiva, porque um pedido desse, como é que eu vou fazer, né? Gostei, gostei. Não me contive, gostei. Não tem jeito. É lógico, é lógico. E o professor Lucon, que esteve presente também, o Luiz também, meu caríssimo, que tanto tempo, né, Luiz? Há quantos anos nos conhecemos? Desde a época do banco, e o Márcio, as ponderações do Márcio, muito bom, muito. E por fim, a própria editora Riedel, que nos deu esse belíssimo presente desse livro até bonito, realmente muito bonito, e principalmente aos telespectadores, né? Eu falo telespectadores porque estávamos nos vendo e ouvindo, que ficaram nessa sexta-feira prestigiando, e eu agradeço muito pela audiência. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.